centenas de relatos ao longo de toda a costa leste. As autoridades estão considerando a humanidade como um todo. O nível do mar continua a subir, obrigando as comunidades a realocar-se. Sugeriram que seus cidadãos saíssem completamente. Um terremoto de magnitude 9.4 atingiu as cidades costeiras do Japão esta manhã, matando mais de 200 mil pessoas e ferindo inúmeras outras. Os tumultos agora se espalharam para o centro da cidade. Há relatos de aumento de violência. As autoridades pedem, ou melhor, suplicam, que todos os moradores cumpram rigorosamente as regras. O toque de recolher já está em vigor. A Guarda Nacional está sendo mobilizada, mas a presença deles pode não ser suficiente para conter o caos. O que você verá agora é profundamente perturbador. Se houver crianças assistindo, é melhor reconsiderar. E agora tem gás lacrimogêneo. Jesse, vai se arrumar. Daqui a pouco é o jantar. Tá bom, mãe. Um manifestante. Frank, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. você acha que já é hora de partir? Não, eles já chamaram o exército. Logo, logo eles resolvem a situação. É o trabalho deles. Gente, isso daqui tá inacreditável. Os ventos aumentam a cada hora. Essa parte do litoral nunca viu ventos tão fortes assim. Coitada dessa gente. Autoridades de 4 estados estão pedindo que... Querido, mude de canal. A gente nem mora lá. E é comum nessa época do ano. O incêndio aumentou tanto que é praticamente impossível as pessoas saírem de casa. Se você ainda não se preparou, a hora é agora. Pai! Tudo bem, filho, é só um terremoto. Não é nada demais. Vai ficar tudo bem. O serviço meteorológico emitiu um alerta de tsunami. Não é nada demais, vocês vão ver. No norte e centro da Califórnia, incluindo... Pai? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo, pai? Como o mundo vai acabar? É uma pergunta que as pessoas fazem há milênios, e mais ainda hoje em dia. Será que vai acabar em um holocausto nuclear, que vai exterminar a vida no planeta? Ou será seca, poluição, superpopulação, levando a conflitos armados devastadores? Será que um novo vírus mortal altamente contagioso causará uma nova pandemia e acabará com a humanidade? Por toda parte as pessoas sentem que há algo sinistro se aproximando. A palavra Armagedon é frequentemente usada para descrever uma catástrofe que acaba com o mundo. Essa palavra aparece apenas uma vez em toda a Bíblia. No entanto, esse termo apocalíptico inspirou inúmeros filmes, romances e videogames. O que é o Armagedon? Será que é alguma batalha colossal que irá eclodir no Oriente Médio antes da volta de Cristo? Será que o povo de Deus será arrebatado da terra antes dessa batalha infame? Será um conflito militar físico real entre as superpotências mundiais? Ou será que simboliza algo muito maior? O que você está prestes a assistir revelará o que a Bíblia realmente diz sobre essa batalha épica dos últimos dias e o fim do mundo como o conhecemos. Armagedon. Eventos finais da profecia bíblica. O que é a Batalha do Armagedon? E qual parte da Bíblia fala sobre esse último conflito? Existe apenas um versículo em todas as Escrituras que usa essa palavra. Ele se encontra no último livro da Bíblia. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. A palavra Armagedon é composta por duas palavras hebraicas que foram transliteradas para o grego. A palavra Ar significa montanha e Magedon significa reunião de tropas.
Isso muito provavelmente se refere ao Vale de Megido, local de muitas batalhas significativas na história do antigo Israel. Esse também é o mesmo local do Monte Carmelo, onde Elias, o profeta, teve seu famoso confronto com os profetas de Baal. Mas será que essa batalha final do Armagedon ocorrerá no centro de Israel? Vamos considerar alguns dos sinais da Bíblia que nos dirão se o Armagedon está próximo. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. O profeta bíblico Daniel previu claramente que pouco antes do fim do mundo, testemunharíamos um aumento exponencial do conhecimento. Será que foi assim? Considere, por exemplo, quão drasticamente os métodos e meios de transporte mudaram nos últimos tempos. Durante 60 séculos, os homens não puderam viajar mais rápido do que o cavalo ou barcos. Mas agora, viagens que antes levavam meses são realizadas em minutos. A revolução digital trouxe mudanças impressionantes que nossos ancestrais jamais poderiam ter imaginado, incluindo a explosão da tecnologia de inteligência artificial. Um cumprimento ainda mais profundo deste versículo é como o conhecimento a respeito dos livros proféticos da Bíblia aumentariam. E, como previsto, também aconteceu. Além dos profetas do Antigo Testamento, o próprio Jesus previu vários sinais do fim dos tempos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Basta olhar ao redor do globo para perceber que tanto as forças políticas quanto as naturais tornaram o mundo moderno um lugar cada vez mais perigoso de se viver. Em apenas 100 anos, o mundo testemunhou 2 guerras mundiais e inúmeros outros conflitos, sem falar do crescente terrorismo internacional. É evidente que essa profecia se cumpriu de forma vívida. Durante séculos, o homem pouco pôde fazer além de atirar flechas flamejantes ou balas de canhão contra seus inimigos. Mas agora possuímos armas biológicas, químicas e nucleares devastadoras, que podem extinguir rapidamente a vida neste planeta. O apóstolo João predisse em Apocalipse 11:18 que viria o tempo quando Deus destruiria aqueles que destroem a terra. Na verdade, Jesus disse que, se a sua vinda fosse adiada por muito tempo, ninguém sobreviveria. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Agora some a isso o aumento de desastres naturais terríveis, como grandes terremotos, incêndios florestais gigantescos, vulcões destrutivos, inundações extremas, furacões, tornados mortais e condições climáticas bizarras. A própria natureza parece estar irada e instável. Jesus predisse: haverá grandes terremotos em vários lugares, além de fomes e pestes, e haverá visões assustadoras e grandes sinais vindos do céu. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade bramando o mar e as ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Cristo alertou que enfrentaríamos estes perigos, mas seriam apenas o começo do fim. Mas será que há algo que a humanidade fará que desencadeará o Armagedon? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons.
Qualquer pessoa que viveu nas últimas décadas não pode negar a assustadora decadência moral da sociedade moderna. Nos dias de Noé, a violência, o egoísmo e a decadência moral levou à destruição pelo dilúvio. Na época de Ló, a abundância de riquezas, tempo, perversão sexual e orgulho corrompeu os corações do povo de Sodoma e Gomorra, levando à aniquilação destas cidades por fogo vindo do céu. E, considerando os nossos dias, deveria mesmo ser surpreendente que a violência desenfreada, a ganância, a perversão de hoje possa atrair os juízos do céu? À medida que nos aproximamos das horas finais da história da Terra, Satanás lança seus enganos mais mortais contra a humanidade. A Bíblia adverte que nos últimos dias haveria um aumento drástico no espiritualismo e no ocultismo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A prática de se comunicar com os mortos, que é proibida pela Bíblia, está se tornando rapidamente aceitável mesmo em igrejas tradicionais. Programas de televisão e filmes com temas de bruxaria e ocultismo têm tornado-se extremamente populares, especialmente entre os jovens. Apesar de todo esse espiritismo desenfreado e imoralidade, a Bíblia ensina que onde o pecado abunda, a graça transborda ainda mais. Um ponto positivo e empolgante nesses últimos dias é a promessa profética de Jesus de que antes de seu retorno, o Evangelho chegaria a todo o mundo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. No passado, parecia impossível comunicar o Evangelho aos quatro cantos da terra. Mas agora está se tornando realidade. Através de missionários, livros, transmissões via satélite, mídias sociais e internet, a verdade de Deus está se espalhando rapidamente pelo mundo. A mensagem da salvação nunca esteve tão perto de todos como hoje. A Bíblia revela que estamos vivendo nos últimos dias da Terra. O aumento do conhecimento, a ganância da humanidade e a falta de compaixão, a destruição do planeta, a instabilidade global e a explosão de interesse pelo ocultismo atestam que o fim está próximo. Os últimos sinais já estão acontecendo. A Bíblia adverte que forças opostas como o bem e o mal acabarão levando este planeta à batalha do Armagedon. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Embora a Bíblia não especifique o evento crucial exato, ela nos fala sobre as cenas dramáticas que se seguirão. No entanto, antes do caos final que varrerá este planeta, a última mensagem de misericórdia iluminará o mundo. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Com o início do grande tempo de angústia, os cristãos que forem fiéis a Deus experimentarão uma maravilhosa onda de poder do Espírito Santo. Este grande poder iluminará o povo de Deus com ousadia enquanto testemunham de Deus, suplicando a reforma das igrejas e chamando os perdidos a Cristo. Estão firmes na palavra de Deus, clamando a todos que se arrependam de seus pecados e obedeçam aos mandamentos de Deus. Uma atmosfera de avivamento impulsionada pelo Espírito Santo tomará conta do mundo. Ministros e membros da igreja trabalharão juntos para a salvação das almas. À medida que a obra do Espírito Santo torna-se cada vez mais forte, Satanás lançará seu engano mais poderoso. Eventos sobrenaturais se intensificarão. Demônios enganadores se passarão por mortos. Se passarão por entes queridos que já faleceram e por santos bíblicos da antiguidade. Eles dirão palavras de paz e esperança, ao mesmo tempo em que apresentam doutrinas falsas e erros perigosos.
A Bíblia nos adverte sobre isso. Porque são espíritos de demônios que fazem milagres. Como você pode imaginar, essas manifestações sobrenaturais exercem uma influência tremenda sobre o povo, e poucos se oporão a elas. Até este momento, os líderes políticos e religiosos têm se mostrado impotentes para conter uma crescente onda de maldade e desastres naturais do planeta. O livro do Apocalipse prevê que um poder maligno irá subjugar os governos do mundo, promulgando leis sobre como as pessoas devem adorar a Deus. À primeira vista, parecerá que essas leis promovem a moralidade e a preservação da terra, mas, na realidade, estão preparando o mundo para abraçar a marca da besta e o anticristo. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Mas esta não é a primeira vez na história que algo assim acontece. No livro de Esther, o governo persa promulgou uma lei determinando que todos os filhos de Deus fossem executados, porque alguns deles não desobedeciam os mandamentos de Deus, mas pela intercessão da rainha Esther eles foram poupados. Você também se lembra da história do livro de Daniel, capítulo 3, onde o rei babilônico Nabucodonosor ordenou que todos em seu reino se curvassem e adorassem uma enorme imagem de ouro que ele havia forjado. No entanto, 3 jovens hebreus sabiam que essa ordem era uma contradição direta ao segundo mandamento referente à idolatria. Determinados a permanecerem fiéis a Deus, eles se recusaram a curvar-se diante da estátua. O rei ficou furioso e ordenou que fossem lançados em uma fornalha ardente. Mas Deus interveio milagrosamente e salvou suas vidas. Da mesma forma, o profeta Daniel foi lançado na cova dos leões porque se recusou a desobedecer o primeiro mandamento e a orar ao rei Dario. Porém, mais uma vez, Deus o livrou. O livro de Apocalipse nos diz que acontecerá a mesma coisa nos últimos dias. Governos mundiais, sob a influência do poder da besta, obrigarão todos a adorarem de uma maneira que viola os mandamentos de Deus. Será assim no fim dos tempos? O povo de Deus terá que defender a verdade, em um tempo em que o mundo pisoteia a lei de Deus. Satanás irá unir o mundo para perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus, segundo a Bíblia. E será neste momento que o diabo realizará seu engano mais poderoso. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Podemos não saber a localização ou cenário exatos, talvez no Oriente Médio. Mas em algum momento, antes do fim, a Bíblia nos diz que Satanás aparecerá visivelmente, a fim de colocar em prática o seu engano mais terrível. Ele aparecerá fingindo ser o Messias. Ser radiante e carismático aparecerá alegando ser Cristo. Todos os meios de mídia repercutirão este ser sobrenatural que realiza milagres extraordinários.